Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala são as mãozinhas do professor Conrado Jensen, sempre com a nossa ovelhinha atenta aos acontecimentos da nossa aula. Bom pessoal, neste vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre o conceito de múltiplo e divisor de um número inteiro. Então, vem comigo, vem com a gente. Para começar, eu gostaria de falar sobre o conceito de múltiplo. E para isso eu trouxe o meu quadro auxiliar. Olha só, múltiplo. Sejam A e B dois números inteiros conhecidos. O número A é múltiplo de B, se e somente se existir um número inteiro K, tal que A é igual a B vezes K. Nossa, professor, mas o que é isso? Complicou muito. Calma, jovem. Estou aqui para te explicar, né? Bom, primeiro de tudo, a definição traz que devemos ter dois números conhecidos. Então, eu vou pegar o 3 e o 72. Dois números inteiros conhecidos, né? Agora eu quero ver uma relação entre eles, tá? Então, beleza. Como assim, né? Uma relação de multiplicidade mesmo. Olha só. Ele diz que o 72 será múltiplo de 3 desde que exista um número inteiro K, né? Onde 3 vezes K é igual a 72. Então, assim, se existir um número inteiro que eu multiplico por 3 e o resultado dá 72, né, o produto seja 72, então eu vou dizer que 72 é múltiplo de 3. Existe um número que quando eu multiplico por 3 dá 72? Existe, né? Quem é? O 24. 3 vezes 24 é igual a 72. Então, 72 é múltiplo de 3. Bom, perceba que o 73, por exemplo, o 3, a relação 3 e 73, não é uma relação de multiplicidade. Por quê? Não vai existir nenhum número inteiro, né? O que é número inteiro? Não pode ser número quebrado, né? Não vai existir nenhum número inteiro que eu vou multiplicar por 3 e o resultado seja 73. Beleza? Então, isso que é múltiplo. Múltiplo é o que, então? É eu encontrar um número, né? Eu pegar um número, pegar dois números, aí eu vou encontrar um terceiro que quando eu multiplicar por um deles, tenha como resultado o outro, né? Se isso ficou claro. Mas vamos mais profundo. No fundo, como um aluno uma vez me disse, a relação, o ser múltiplo é você olhar para a tabuada. Então, olha só, a tabuada do 3. Vamos ver a tabuada do 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 4 é igual a 12. E eu vou parar aqui no 5, tá? 3 vezes 5 é igual a 15. Isso é infinito, né? Bom, olha só. O 3 e o 3 aqui, tá? 3 é múltiplo de 3. Por quê? Porque vai existir um número, que no caso é 1, que quando eu multiplicar por 3, o resultado dá 3. O 6 é múltiplo de 3. Por quê? Porque vai existir um número, que no caso é 2, que quando eu multiplicar por 3, o resultado é 6. 9 é múltiplo de 3. Por quê? Porque vai existir um número, que no caso é 3, que quando eu multiplicar por 3, o resultado é 9. O 12 é múltiplo de 3. Por quê? Porque vai existir um número, que no caso aqui é 4, que quando eu multiplicar por 3, o resultado é 12. Assim como o 15 é múltiplo de 3. Então, vejam que a tabuada toda nos fornece os múltiplos do 3, né? Lembrando que a tabuada não vai parar no 10, né? Ela também é infinita. Então, como a gente pode escrever isso aqui? Percebam que é infinito, né? Então, a gente pode escrever os múltiplos de 3 dessa forma aqui, ó. M para múltiplo, abre parênteses, 3. Então, aqui eu quero escrever os múltiplos de 3. Vai ser um conjunto, tá? Vai ser um conjunto. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 3 pontos aqui, tá? Depois eu digo por quê. Eu vou colocar aqui o 3, o 6, o 9, o 12, o 15 e
assim infinitamente, tá? Bom, eu ordenei esse conjunto aqui, tá? Ordenar é colocar em ordem, no caso crescente. Por isso que eu coloquei esses 3 pontos. O que significa esses 3 pontos? Significa que também vai existir números à esquerda do 3, ou seja, os números negativos também vão entrar, assim como o zero. Na verdade, o zero é múltiplo de todo mundo. Então aqui está alguns múltiplos de 3, mas existem muito mais, né? Existem infinitos, inclusive o zero. Ó. Por que o zero é múltiplo de 3? Porque 3 vezes 0 é 0. Então o 3 está aqui dentro também. O zero quer dizer, né? O zero está aqui dentro também. Quem mais está aqui dentro? Os números negativos, ó. O 3 e o menos 3, por exemplo. O menos 3 é múltiplo de 3. Por quê? Porque se eu multiplicar 3 vezes menos 1, vai dar menos 3. O menos 6 é múltiplo de 3. Por quê? Porque 3 vezes menos 2 é menos 6. O 9 negativo, também é múltiplo de 3. Por quê? Porque 3 vezes menos 3 é menos 9. Ok? Então, ó, os números negativos também são múltiplos de um número. Até porque os números negativos fazem parte do conjunto dos inteiros. Só que geralmente é comum a gente só denotar a parte positiva, né? A parte positiva dos múltiplos. A gente até exclui o zero. Tá? Então, isso é múltiplo. Então, vamos ver aqui quem são os múltiplos de 2, por exemplo. Os múltiplos de 2. Eu posso pegar simplesmente a tabuada do 2, né? Começando do zero. Ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e infinitamente. Olha só. Por que o 6 é múltiplo de 2? Por que o 6 é múltiplo de 2? Porque vai existir um número, que no caso é 3, que quando eu multiplicar por 2, o resultado é 6. Por que o 12 é múltiplo de 2? Porque vai existir um número, que no caso é 6, que quando eu multiplico por 2, o resultado é 12. Entenderam? Então, olhar para múltiplos é olhar para a multiplicação, beleza? Então agora vamos ver o conceito de divisor de um número inteiro. Então agora vamos olhar, pessoal, o conceito de divisor. Para isso, antes de falar o exemplo, eu trouxe o que? O meu quadro auxiliar. Bom, olha só. Sejam A e B dois números inteiros conhecidos. O número A é divisor de B. C e somente C. B é múltiplo de A, tá? Então vejam que eu defino o divisor com o conceito de múltiplo. Então se B for múltiplo de A, eu digo que A é divisor de B. Notem que tem uma pequena sutileza aí entre a definição de múltiplo e divisor, né? Então vamos ver alguns exemplos e depois a gente caminha um pouco mais sobre os divisores. Olha aqui. Por exemplo, né? O 22 é múltiplo de 2, não é verdade? Por que o 22 é múltiplo de 2? Porque 2 vezes 11 dá 22, tá? Então 22 é múltiplo. Então, como 22 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de 22. Então, olha só, como 22 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de 22. 81. 81 é múltiplo de 3. Por que é múltiplo, né? Porque 3 vezes 27 dá 81, tá? Então, beleza, 81 é múltiplo de 3. Como 81 é múltiplo de 3, então a gente vai dizer que o 3 é divisor de 81. Entenderam? É uma relação inversa, né? 81 é múltiplo de 3, então 3 é divisor de 81. 22 é múltiplo de 2, então 2 é divisor de 22. Encontrar divisor de um número, né, é você buscar os números que o dividem. Então, por exemplo, né, é até mais fácil olhar dessa maneira.
quem divide... A pergunta pode ser assim, ó. Quem divide 2? Quem divide o número 2? Bom, o número 2 eu consigo dividir ele por 1 e eu consigo dividir ele por 2, né? Então, o 2 eu divido por 1 e eu consigo dividir por 2. Então, os divisores de 2, que a gente vai anotar dessa maneira aqui, ó, é o número 1 e o número 2. Não só eles, tá? Não é só os números positivos, não. O negativo também. É por isso que a gente pode colocar assim, ó, mais ou menos. Beleza? O 2 também é divisível por menos 1 e ele também é divisível por 2. Mas, no nosso caso aqui, só vamos olhar para os números positivos. Outro número, ó. Quem divide 12? Quem divide 12? O número 12. O número 12 eu consigo dividir ele por 1. O 1 sempre divide todo mundo, tá? Por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. A gente consegue dividir exatamente por esses números aqui, ó. 12 dividido por 1 dá quanto? Dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 2 dividido por 3 dá 4. 12 por 4 é 3. 12 por 6 é 2. E 12 por 2 é 1. Notem que os restos dos números, né, os demais números entre 1 a 12, não dá a divisão exata, né? Porque é isso que significa ser divisor, né? A divisão tem que ser exata. Ou seja, o resto tem que ser nulo. Então, a gente vai dizer que esse conjunto aqui são os divisores do 12. Então, ó, quando eu coloco D parênteses, eu estou querendo dizer os divisores de 2, no caso, né? Divisores do número de dentro, ó. Divisores de 2. Aqui, divisores do número de dentro. Divisores de 12, tá? Então, olhar para divisores é olhar para os números que dividem o número que eu estou avaliando, né? Bom, a observação é a seguinte, para divisor, tá? Observação. O 1 divide todo mundo. 1 sempre é divisor do número inteiro, tá? 1 sempre é divisor. 1 sempre é divisor. Quem mais é divisor? O próprio número, tá? O próprio número é divisor de si mesmo. O próprio número é divisor de si mesmo. No caso, o próprio número, ele vai ser sempre o maior número da lista, tá? Então, se a gente estivesse avaliando aqui os divisores de 997, o maior divisor de 997 é ele mesmo. Então, eu teria que avaliar todos os demais. Certo, pessoal? Beleza? Esse conceito de múltiplo divisor nós vamos usar para estudar depois o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Beleza? Então, abraço. Ficamos por aqui, né, ovelhinha? Manda um abraço aí. Tchau!